Boa noite, gente. Hoje somos mais desencarnados do que encarnados, mas estamos aqui com a mesma energia de sempre, com a mesma alegria. E hoje, em especial, tenho uma satisfação de abordar um tema que há muito tempo eu estou querendo desenvolver, refletir, discutir, que é o tema sobre a eficácia da prece. Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Vamos concentrar nossos esforços no item 5 a 8. E vamos começar lendo um trecho do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Ora, gente, que coisa interessante, né? Quantas vezes a gente já pediu muitas coisas e não recebemos? Muitas e muitas vezes a gente vê irmãos nossos que passam a encarnação pedindo, sem nada receber. E como é que o Cristo diz que 100% do que a gente pedir em prece a gente recebe? Será que o Cristo errou? Nós não podemos admitir isso, né? Então, está falhando a nossa capacidade de interpretar essa parte do Evangelho. Como eu tenho dito, e agora é um momento propício para a gente reforçar, a prece não é um objeto em si mesmo. Nós não encarnamos para orar. Agora ela é um instrumento maravilhoso, uma ferramenta excepcional. Para quê? Para facilitar o nosso processo de reforma interior. Para nos ajudar a nós nos transformarmos como seres humanos. Então, prece é uma ferramenta. Como uma ferramenta é o estudo da nossa doutrina, que tanto nos esclarece, que tanto nos orienta. Então, o estudo esclarece, a prece pacifica e fortifica. Esclarecimento, paz e força para quê? Para nos tornarmos seres humanos melhores, para evoluirmos. Então, a prece é realmente essa ferramenta que nós utilizamos para a nossa jornada ascensional, uma mera ferramenta. Mas quando eu digo que ela é uma mera ferramenta, pode passar a impressão de que ela não tem muita importância. Mas ao contrário, a prece tem uma importância tão grande que o ser mais puro que passou por esse orbe, o nosso irmão maior, o querido Mestre Jesus, utilizava do expediente da prece muitas e muitas vezes. Então é extremamente importante. Então, já que ela é importante, vamos primeiro saber o que é prece. E vamos começar pelo conceito negativo, sabendo o que não é prece, que a gente já vai descobrir uma série de coisas. Primeiro, meus irmãos, prece não é um amontoado de palavras. Às vezes a gente vai orar e depois precisa falar muito. E aí Mateus vem nos auxiliar no seu capítulo 6. O Cristo assim nos ensina: não oreis como os gentios que julgam que, pelo excesso de palavras, serão ouvidos. Então, orar não é dizer muitas palavras. Outra coisa que também não é orar é buscar coisas no exterior. Orar é sempre buscar algo no interior. E aqui pedimos ajuda no livro dos Espíritos para a resposta da pergunta 658. A espiritualidade vem nos esclarecer. Intenção é o que importa, e não a forma. Não importa se eu uso palavras bonitas, não importa se eu tenho uma habilidade para mexer com as ideias, com as frases, não importa a correção ortográfica, importa o quê? A intenção. Prece não é um gesto mecânico. Preparando essa palestra, eu me lembrei de uma madrinha minha, tia da minha mãe, que ela rezava o terço todos os dias, de uma forma absolutamente mecânica. Ela estava tão acostumada que ela repetia palavra após palavra, sem saber mais nem o que estava falando. Ou seja, um gesto absolutamente mecânico. Um gesto que não tem nada a ver com essa característica da prece que é interior. Prece, minha gente, não é para impressionar os outros.
Muitos de nós, às vezes até no evangelho do lar, a gente se esquiva de fazer uma prece. Não, eu não sei falar bonito. Mas prece não é para falar bonito. Não, pode ser que eu erre, concordância, regência verbal. Isso não importa para Deus. Prece é coração, é interior, é sentimento. Então, não utilizemos a prece como um fator para impressionarmos outras pessoas. Pois se assim o fizermos, não estaremos em estado de prece. E aquela prece não terá valor nenhum. Agora, o que não é prece, que talvez seja o aprendizado mais importante dessa noite. O que é que não é prece? Pedido para satisfazer coisas da matéria. Pedido para satisfazer nossos desejos e caprichos. Isso não é prece. E nunca será. Vejam só. Deus me dá um carro. Deus me dá uma casa. Deus me dá um casamento bom, uma esposa boa, um marido bom. Deus faça que os meus filhos sejam obedientes, sejam bons filhos. Deus me cura dessa doença. Observem que a gente está pedindo coisas do exterior. Aí alguém pode perguntar: Rômulo, eu não posso nem pedir para me curar de uma doença? Lógico que pode, nós podemos tudo, nós temos o livre-arbítrio, mas não terá efeito nenhum. E nós espíritas entendemos muito bem que quando aquele adoecimento chega, quando aquela dor se avizinha a nós, ela tem um objetivo divino, um objetivo maior. Então Deus vai desistir do objetivo divino porque eu pedi? Me parece que isso não é adequado. Então, minha gente, de uma vez por todas, vamos desmistificar esse aspecto de que a prece serve para pedirmos coisas da matéria. Porque quando eu peço a cura do corpo, eu estou pedindo a matéria. Quando eu peço um bom casamento, eu estou pedindo algo fora de mim. Quando muitas vezes a gente encontra um bom casamento, cuidando da nossa seara interior e atraindo pessoas boas. Eu sempre faço uma simbologia do caçador de borboletas. O caçador de borboletas, ele mata a borboleta para colocar num quadro e ficar admirando. Mas não é muito melhor cuidarmos do nosso jardim, que a própria borboleta vem se eu ir atrás? Então, cuidemos do nosso jardim interior, que essas borboletas se avizinharão a nós. E mesmo assim, cuidando do nosso jardim, talvez venha uma companheira difícil, um companheiro difícil, um filho desafiador. Por quê? Porque eu preciso estar com aquela pessoa precisa estar comigo. Vejam a inutilidade de eu pedir um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho. Eu estou jogando minha energia para o mundo da matéria. Acho muito interessante e tenho um profundo respeito pela crença de todo mundo. Mas eu acho muito interessante aqueles carrinhos que tem um adesivo, presente de Deus. Teve uma época da minha vida que eu vi tanto isso, que eu fiz uma brincadeira comigo mesmo. Eu disse: Deus deve ter uma agência de veículos seminovos muito movimentada. Porque eu vi muito isso desses adesivos. E assim, com todo respeito à crença alheia, mas nós espíritos, nós não podemos nos filiar a essa corrente dos que oram pedindo coisas na matéria. Vejamos o exemplo de Saulo, que se transformou em Paulo, quando ele era um tudo no mundo da matéria, que orava e mesmo assim sentia um vazio interior. Quando ele se transformou em um nada para o mundo da matéria, ele orava e atingiu a paz interior, que tem muito mais valor, que esse deve ser o objetivo das nossas preces. Já que a gente viu agora o que não é prece, ficou fácil a gente saber o que é prece. É ato íntimo, visa mudar a nós mesmos. A gente roga por fortalecer o nosso espírito. É entrar em comunhão com Deus, em contato com Deus, se conectar, se aproximar de Deus. E já que a gente está falando que prece é se conectar com Deus, como será que a gente se conecta com Deus?
A resposta disso a gente encontra no capítulo 2 do livro A Gênese, em que lá ele diz que Deus está em tudo. No universo, no firmamento, nas estrelas, na natureza e em nós mesmos. Então, qual é o Deus que está mais perto de nós? É esse Deus que está dentro de nós. Essa fagulha da divindade que está dentro de nós. E muitas vezes nós não fazemos essa viagem em prece para dentro de nós, para se encontrar com esse Deus. Tem uma característica da prece que é muito interessante e que a maior parte de nós esquece. Prece é mão dupla. Eu falo com Deus, mas eu preciso escutar Deus. A maior parte de nós fala e dá as costas. Deus, aqui a lista dos meus pedidos, te vira para providenciar aí. E dá as costas. E esquece de ouvir Deus. Essa prece vai ser atendida? Não, porque ela não é nenhuma prece. A prece é mão dupla. E Deus fala com a gente o tempo todo. E o que é que Deus diz para a gente? Eis minhas leis, meus filhos. Eis minhas leis. Então, quando a gente quando a gente ora, faz uma prece alinhado com as leis de Deus, buscando o caminho do Evangelho, que é o manual de tudo e a melhor forma de seguirmos a lei de Deus, aí a gente vai pedir o que realmente interessa. E normalmente, aliás, sempre a gente vai obter, segundo a promessa do nosso irmão maior. Tem uma passagem de Maria Teresa de Calcutá que eu acho muito bonita, dentre as muitas pérolas que Maria Teresa de Calcutá nos deixou. Um repórter certa vez perguntou a ela: Madre, quando oras, o que tu falas a Deus? E ela, com aquele jeitinho simples, humilde, doce e lindo, disse: nada, eu só escuto. Olha que coisa bonita. Quando eu oro, eu não falo nada, eu só escuto. E a gente acabou de dizer que Deus está nos dizendo o tempo todo: eis a minha lei, meus filhos. Cumpra a lei do amor, cumpra a lei da caridade, olha a lei do progresso. E Maria Teresa só escutava. O repórter, não satisfeito, disse: então, madre, já que tu só escutas, o que Deus fala a ti? E ela, com a mesma simplicidade, disse: nada, meu filho, ele só me escuta. Olha que exemplo belíssimo. Até os pedidos formais dela, ela disse: eu não tenho competência espiritual para fazê-los. Deus sabe muito mais do que eu preciso, do que eu mesmo. Então, a oração de Maria Teresa, ela escutar Deus e Deus escutar ela. Onde é que ela encontrava esse Deus? No interior dela própria. Tem um cantor, um compositor cearense chamado Vanderly. Ele tem uma música muito bonita chamada Onde Eu Possa Falar com Deus. E nessa música tem um trecho em que ele diz que onde ele mais encontra Deus é no interior do seu interior. Ele até diz: eu queria morar no interior do meu interior, porque é o lugar mais próximo onde ele vai encontrar com esse Deus. Minha gente, para confirmar isso que eu estou dizendo, que a nossa oração não pode ser direcionada para as coisas da matéria, tomemos o Evangelho Tema da Noite, o capítulo 27. No seu item 7, ele traz a seguinte informação: o que Deus lhe considerar sempre, se o pedires com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Vejam só: coragem, paciência e resignação. Nada do mundo da matéria. E também Deus não vai fazer nada pela gente. Logo a seguir, o texto nos traz: deixando dessa forma o mérito da ação para quem pede. Então a ação é sempre conosco. O Cristo já nos alertou a cada um segundo suas obras. Mais adiante, ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará.
Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Isso confirma, minha gente, o que a gente tem falado até aqui. A nossa prece não pode ser direcionada para o mundo material. Nossa prece tem que ser direcionada para que nós possamos agir. E mesmo assim a ação é nossa. Eu não posso em prece dizer, Deus, faz com que eu evolua. Deus, faz com que eu cresça espiritualmente. Não tem sentido isso. Quem vai evoluir e crescer espiritualmente sou eu. Porque imagina que injustiça. Eu peço, aí Deus, tudo bem, você vai subir de degrau aqui. Próxima encarnação você vai para um mundo já bem superior a esse. E o outro que não pediu, está tão ocupado trabalhando nessas lutas diárias no processo evolutivo, que não pediu, aí Deus não concedeu. Olha que coisa injusta. O trabalho é nosso, sempre. O que vem por intermédio da prece é força, é coragem, é intuição, para que nós possamos fazer o trabalho. Confirmando mais ainda isso, na questão 660 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta: a prece torna o homem melhor? E a resposta é óbvia. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Ou seja, a gente recebe a força, mas quem tem que enfrentar as provas e as expiações somos nós. Quem tem que vencer as tentações somos nós, com o nosso trabalho, com o nosso esforço diário. Não posso dizer jamais, Deus, tira essa tentação de frente de mim. Deus me livra daquela prova. Deus faça com que eu passe ao largo dessa expiação. Não tem sentido. Nós precisamos agir, a ação é sempre nossa. Emmanuel tem um texto muito bonito no livro Vinho de Luz, capítulo 98, chamado A Prece Recompõe. E lá ele extrai do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, a seguinte narrativa do Cristo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Mas você não disse há pouco que a oração não muda nada no exterior? E como é que o Cristo diz? E tendo orado, mudou-se o lugar em que estavam reunidos. Gente, a gente precisa se acostumar e entender que nós precisamos ler muito além da literalidade do Evangelho, muito além da literalidade, inclusive das obras complementares. Interpretar isso de uma forma mais adequada, até porque nós já estamos há 2000 anos. A mensagem do Cristo precisa ser recontextualizada, porque ele escreveu para a gente também 2000 anos depois, e escreveu para a gente 10.000 anos depois, 20.000 anos depois. As palavras do Cristo estão aí para a posteridade. Então, quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai descobrir coisas por trás dessas palavras. O que é que o Cristo quis dizer? Se a prece não muda o exterior? Quando a gente ora, minha gente, a gente muda a nossa casa mental. A gente muda a nossa casa espiritual. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já, de estar muito aflito, um dia muito difícil, e eu paro para fazer uma oração. Imediatamente eu sou levado para outro lugar, não fora de mim. Não é que eu estava numa sala e fui para a cozinha, mas é a minha casa mental. Eu estava na cozinha da minha sala mental, cheio de problemas, e eu fui levado para um quarto da minha casa mental, com muita paz, com muita harmonia, com muita serenidade. É isso que o Cristo quis nos dizer quando ele falou disso. E já que nós estamos falando de casa mental, é um trabalho diuturno nosso, manter a nossa casa mental limpa, e a oração nos ajuda a manter esse equilíbrio que essa pacificação interior nos traz.
Oração, minha gente, é um recurso de comunhão com Deus que nós devemos tornar absolutamente cotidiano na nossa vida. Muitos de nós ora quando vêm ao centro espírita. Muitos de nós têm o hábito de orar todas as noites. Faço uma revisão do meu dia, vejo como será o dia do amanhã. Se eu não conseguir tudo que eu queria hoje, amanhã me esforço de novo. Se eu cair hoje, amanhã eu procuro não errar mais. Só que eu acho que a gente tem que ampliar muito mais esse conceito de orar. Tomar um copo d'água. Obrigado, meu Deus, por essa água tão fresca que alivia a minha sede. Vocês imaginam como um copo d'água bem bebido é um tipo de oração, essa gratidão. A gente está no trânsito e um irmão nosso cruza a nossa frente, quase bate o carro dele no nosso. Normalmente o nosso instinto faz com que a gente diga um palavrão desse tamanho, mas eu seguro e digo: esse irmão deve estar com alguma necessidade, alguém no hospital, ou indo para socorrer alguém. Vai com Deus, meu irmão. Isso é uma oração. Eu dou uma topada, em vez de praguejar, eu digo: está doendo, mas vai passar. Eu recebo essa dor pequena e momentânea. Isso é uma oração. Então, agradecer pelo alimento é uma oração. Agradecer pela vida é uma oração. Agradecer pelas oportunidades. Chega um irmão com dificuldade. Em vez de olhar para ele e dizer: lá vem ele de novo me aperrear. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ajuda, de auxílio que eu tenho, de esse irmão estar se avizinhando a mim. Então, o próprio Cristo já nos deu a dica: dai graças em tudo e a tudo. Dai graças a tudo. E dar graças a tudo é uma forma de orar o dia inteiro. Então, não percamos essa oportunidade de estarmos o dia inteiro em estado de oração. O mero agradecimento por um copo d'água é uma oração. Não percamos essas oportunidades. Simão Pedro, certa vez, se mostrou extremamente decepcionado. E ele relatou ao Cristo: Cristo, eu peço a Deus na bondade divina para que Ele aplane o meu caminho, até porque eu estou levando a boa nova, eu estou levando a mensagem da lei do amor. Podia Ele tirar essas pedras do meu caminho. Muito decepcionado Simão Pedro. E o Cristo chega para ele e diz: enquanto sua oração se basear nos desejos e caprichos com relação ao mundo material, você vai se decepcionar. Devias tu rogar por discernimento para entender o propósito das dificuldades. O que é que o Cristo estava nos dizendo? Não adianta você orar para que a pedra saia do caminho. Ore por força para você passar bem por aquela pedra, que ela já vai diminuir o tamanho do impacto dela. Vamos pegar o adoecimento lá do começo, que foi um dos exemplos que eu dei, que disse que não é adequado, não é eficaz eu pedir: Deus, me cura. Mas diante de um adoecimento, eu orar com fervor e dizer: meu Deus, me auxilia a entender que mensagem esse adoecimento desse corpo físico traz para mim. Me ajuda a me fortalecer para que eu passe por essa dificuldade com o discernimento necessário. Isso sim. E quando a gente faz essa oração efetiva e escuta a Deus, ou seja, se alinha com a lei de Deus, aquele adoecimento parece que diminui. O que foi que mudou? O que está fora da gente? Não. Mas mudou algo dentro de nós. E a gente ganha uma força para enfrentar de uma forma melhor aquela dificuldade. Então não oremos para que as pedras do caminho saiam da frente. Oremos por força e capacidade para que nós mesmos possamos transpor bem aquelas pedras que se nos aparecem no caminho. A prece, minha gente, de forma alguma cura a dor. De forma alguma. A dor é de ordem divina.
A dor vem quando nós precisamos. Nós precisamos ter uma conversa muito de pezinho de orelha com a dor. Como o próprio Chico Xavier nos disse, irmã dor. Ele tinha a perfeita noção do que a dor significava, por isso chamava ela de irmã. Então a prece não cura a dor, mas a prece cura o sofrimento. O sofrimento é aquela carga voluntária que nós agregamos à dor. Tomemos o exemplo de um adoecimento, de uma doença terminal, é a dor que veio para me ensinar, que veio para que eu me modifique, que veio como um alerta. Se eu pego essa dificuldade no mundo material e começo a me lamentar, começo a dizer que Deus é injusto, começo a dizer que eu não mereço aquilo, eu estou agregando sofrimento àquela dor. Nisso a prece age. Então a prece acaba com o sofrimento. Por quê? Porque ela me transforma. Ela me ajuda a ter o entendimento necessário para passar por aquela dificuldade. A prece, minha gente, é um candeeiro muito luminoso, que clareia, que ilumina o nosso caminho. Mas quem vai caminhar somos nós. De nada adianta eu acender esse candeeiro na escuridão e cruzar os braços e sentar à beira do caminho. O caminho vai estar claro, mas eu não vou estar andando. Então a prece, ela nos auxilia porque ela ilumina o caminho. Mas cabe a nós andar, cabe a nós agir. Emmanuel, comentando uma passagem de João no capítulo 7, capítulo 15, versículo 7, no livro Pão Nosso, capítulo 59, ele vai comentar justamente o que o Cristo disse em João. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será concedido. Poderia ser mais claro do que isso, Cristo? Não. Então a gente entende lá do começo, peça que você obterá, 100%. Só que a gente precisa entender o que é esse pedido, como é esse pedido. A mão dupla da comunicação da prece. Vou ler de novo porque isso é extremamente importante. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será concedido. Se nós estivermos no Cristo, e as palavras do Cristo, que nada mais são do que um manual para a gente cumprir a lei de Deus, estiver em nós. Será que nós vamos pedir um carro em prece? Será que nós vamos pedir uma casa, um casamento? Será que nós vamos pedir bons filhos? Não. A gente vai pedir exatamente o que a gente precisa. Força, resignação, capacidade espiritual e emocional para enfrentar essas dificuldades. E tudo que a gente pedir nesse estado, estando em Cristo e as palavras do Cristo em nós, a gente vai obter. E peço licença a vocês para terminar transcrevendo esse comentário do Emmanuel, porque é muito melhor terminar com Emmanuel do que terminar com Rômulo. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque, no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhantes realizações quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância.
Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Eu espero que todos nós tenhamos entendido e que a gente mude a partir de agora a nossa forma de orar, a nossa forma de entender que esse instrumento é valioso demais para nós estarmos desperdiçando ele. Com isso, eu encerro minha explanação e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muita paz.